Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, mais corre o risco de alimentar uma dinâmica invisível que Carl Jung observava com profundidade: a projeção. Muitas pessoas acreditam que o amor se fortalece pela insistência, pela disponibilidade constante ou pelo medo de perder. Mas e se fosse justamente o contrário? E se a distância não fosse um sinal de frieza, mas um espelho que obriga o outro a enxergar aquilo que antes ignorava? Existe um momento em que o silêncio fala mais alto do que qualquer declaração, em que a ausência se torna mais poderosa do que a presença, e é exatamente nesse ponto que a mente humana começa a revelar seus segredos mais profundos. Se você já percebeu que algumas pessoas só parecem valorizar aquilo que deixam de ter, permaneça até o final deste vídeo, porque compreender esse mecanismo pode transformar completamente a maneira como você enxerga os relacionamentos e, principalmente, a forma como enxerga a si mesmo. Durante grande parte da vida, somos ensinados a acreditar que demonstrar amor significa estar sempre disponível, responder imediatamente, correr atrás e fazer de tudo para manter alguém por perto. No entanto, Jung compreendia que a psique humana não funciona de maneira tão simples. O ser humano frequentemente só percebe o verdadeiro significado de algo quando deixa de tê-lo ao alcance das mãos. Não porque seja cruel ou egoísta, mas porque a consciência desperta justamente diante da falta. Quando uma presença constante desaparece, aquilo que permanecia escondido no inconsciente começa lentamente a subir à superfície. É nesse vazio que surgem perguntas incômodas, lembranças insistentes e sentimentos que antes eram abafados pela rotina. A distância, portanto, não cria necessariamente o desejo. Muitas vezes, ela apenas revela um desejo que já existia, mas permanecia adormecido, esperando o momento inevitável de ser reconhecido. Talvez você tenha vivido uma experiência parecida sem sequer perceber. Enquanto fazia de tudo para ser visto, parecia invisível. Enquanto buscava a atenção, recebia indiferença. Mas bastou se afastar, voltar sua energia para sua própria vida e interromper o ciclo da perseguição para que algo inesperado começasse a acontecer. Mensagens reapareceram, olhares mudaram, atitudes antes inexistentes começaram a surgir. Muitos interpretam isso apenas como orgulho ou jogo psicológico. Jung enxergaria algo mais profundo. Quando você deixa de ocupar o espaço da necessidade e passa a ocupar o espaço da própria individualidade, você rompe uma expectativa inconsciente criada pelo outro. E quando essa expectativa se quebra, a mente procura desesperadamente preencher o vazio deixado pela ausência daquilo que antes parecia garantido. É nesse instante que nasce uma inquietação difícil de ignorar. Mas existe um detalhe que poucas pessoas compreendem. Distanciar-se não significa manipular alguém para despertar interesse. Quando a distância é usada apenas como estratégia para provocar ciúme ou obter validação, ela perde completamente sua força, porque continua sendo movida pela dependência emocional. Jung insistia que toda verdadeira transformação começa dentro da própria consciência. O afastamento só produz efeitos profundos quando representa uma mudança real na maneira como você se relaciona consigo mesmo. Quando você deixa de buscar aprovação desesperadamente, quando passa a reconhecer o próprio valor sem depender do olhar alheio, e quando compreende que sua paz não pode estar nas mãos de outra pessoa, algo poderoso acontece. Você deixa de emitir a energia da carência e começa a transmitir a presença silenciosa de alguém que encontrou seu próprio centro. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas experimentam um fenômeno aparentemente contraditório. Quanto menos tentam prender alguém, mais despertam interesse. Quanto menos imploram por atenção, mais são procuradas. Quanto mais caminham em direção à própria evolução,
mais despertam curiosidade em quem ficou para trás. Não porque exista alguma fórmula mágica ou promessa de reconciliação garantida, mas porque a natureza humana costuma reagir de maneira intensa quando percebe que perdeu acesso àquilo que acreditava ser permanente. E esta é apenas a porta de entrada para um dos ensinamentos mais fascinantes inspirados na psicologia de Carl Jung. Nos próximos minutos, você descobrirá por que a distância desperta emoções escondidas, como o inconsciente transforma ausência em desejo e por que, às vezes, o caminho mais poderoso para ser verdadeiramente visto começa quando você finalmente decide parar de correr atrás. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito especial. Se este tema já despertou algo dentro de você, aproveite este momento para deixar o seu like. Esse simples gesto mostra ao YouTube que este conteúdo merece alcançar outras pessoas que também estão vivendo conflitos, dúvidas e processos de transformação semelhantes aos seus. E, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de compreender mais profundamente a mente humana, os ensinamentos inspirados em Carl Jung e os caminhos que levam ao autoconhecimento, à força interior e à liberdade emocional. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus relacionamentos e a si mesmo. Existe um instante silencioso em que algo muda completamente dentro de uma relação, embora quase ninguém consiga perceber quando isso acontece. Não é uma discussão, uma despedida ou uma mensagem ignorada. É um movimento invisível da alma. Carl Jung observava que boa parte dos conflitos humanos nasce daquilo que permanece inconsciente, escondido atrás de hábitos, medos e expectativas que raramente questionamos. Quando você está sempre presente, sempre disponível e constantemente tentando provar o seu valor, o outro pode deixar de enxergar quem você realmente é. Sua presença passa a ser tratada como um elemento permanente da paisagem, algo tão constante que deixa de despertar consciência. Mas quando essa presença desaparece, o inconsciente é forçado a preencher um vazio que antes nem percebia existir. E é justamente aí que começa um processo psicológico profundo. O afastamento não cria por si só um sentimento novo. Ele ilumina aquilo que estava oculto. O silêncio não implanta saudade dentro de alguém. Ele apenas remove o ruído que impedia essa saudade de ser percebida. É por isso que tantas pessoas se surpreendem quando alguém que parecia indiferente começa, de repente, a demonstrar curiosidade, inquietação ou interesse. Não porque você tenha mudado quem é, mas porque a ausência fez o outro enxergar aquilo que a presença constante havia tornado invisível. A mente humana possui um comportamento curioso diante daquilo que considera garantido. Jung descrevia que o inconsciente tende a automatizar aquilo que está sempre ao alcance, reduzindo gradualmente sua percepção consciente. Pense em uma paisagem que você vê todos os dias pela janela. Nos primeiros momentos, ela chama sua atenção. Depois de algum tempo, ela praticamente desaparece da consciência, embora continue exatamente no mesmo lugar. O mesmo acontece em muitos relacionamentos. Quando alguém acredita que você jamais irá embora, que sempre estará disponível e que continuará esperando indefinidamente, cria-se uma falsa sensação de permanência. Aos poucos, o valor da sua presença deixa de ser sentido com intensidade. Não porque você perdeu importância, mas porque o cérebro humano economiza energia ignorando aquilo que considera previsível. No entanto, basta que essa previsibilidade seja rompida para que um mecanismo completamente diferente entre em ação. A ausência quebra a rotina psicológica. O inesperado desperta a atenção.
O vazio exige respostas, e aquilo que parecia comum passa a ocupar um espaço enorme dentro da mente de quem nunca imaginou que poderia perdê-lo. Essa mudança não acontece por magia, mas por um princípio profundo da consciência humana. Entretanto, existe um erro que destrói esse processo antes mesmo que ele possa acontecer. Muitas pessoas confundem distância com punição. Afastam-se esperando provocar desespero imediato, ciúme ou arrependimento. Continuam observando cada movimento do outro, esperando ansiosamente por uma mensagem, por uma ligação ou qualquer sinal que confirme que sua estratégia funcionou. Mas esse comportamento continua sendo controlado pela mesma dependência emocional que existia antes. Jung ensinava que aquilo que reprimimos ou negamos dentro de nós continua exercendo influência sobre nossas escolhas. Se você se afasta apenas para manipular alguém, continua emocionalmente preso à aprovação dessa pessoa. Seu centro permanece fora de você. A verdadeira distância transformadora nasce quando existe uma mudança interna. Quando você compreende que sua paz não pode depender da resposta de ninguém, quando deixa de viver para convencer alguém do seu valor e passa a viver de acordo com aquilo que realmente acredita sobre si mesmo. Essa mudança é silenciosa, mas profundamente perceptível. As pessoas talvez não saibam explicar por que você parece diferente. Ainda assim, sentirão que algo mudou. Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho em direção ao encontro consigo mesmo. Esse caminho exige coragem, porque obriga cada pessoa a abandonar máscaras construídas apenas para agradar aos outros. Muitas relações fracassam exatamente porque um dos lados vive tentando corresponder às expectativas do outro, esquecendo completamente sua própria essência. O medo da rejeição faz a pessoa abrir mão de opiniões, limites, desejos e até da própria identidade. Ela acredita que quanto mais se adaptar, maior será a chance de ser amada. Mas acontece justamente o contrário. Quanto mais alguém abandona sua autenticidade para manter outra pessoa por perto, mais perde aquilo que despertava admiração no início da relação. A personalidade começa a desaparecer, substituída pela necessidade constante de aprovação. E não existe nada que enfraqueça mais uma conexão do que quando uma pessoa deixa de existir como indivíduo para viver apenas em função da validação alheia. O afastamento saudável representa exatamente o movimento contrário. É o retorno para si mesmo. É a decisão de reconstruir aquilo que havia sido deixado para trás. Talvez você esteja ouvindo estas palavras porque vive exatamente esse momento. Talvez exista alguém ocupando seus pensamentos diariamente enquanto você se pergunta por que tudo mudou. Por que a atenção diminuiu ou por que o interesse parece ter desaparecido. Mas antes de buscar respostas no comportamento dessa pessoa, Jung convidaria você a fazer uma pergunta muito mais difícil. Em que momento você deixou de caminhar ao lado de si mesmo para caminhar apenas atrás de alguém? Essa pergunta pode parecer desconfortável, porém é nela que começa a verdadeira transformação. Porque quando você recupera sua própria direção, algo extraordinário acontece. Você deixa de perseguir respostas externas e passa a construir uma presença que não depende da aprovação de ninguém. E, ironicamente, é justamente nesse instante que aqueles que antes não percebiam o seu valor começam a olhar novamente para você com outros olhos. Mas existe um motivo psicológico ainda mais profundo para isso. E compreender esse mecanismo mudará completamente sua maneira de enxergar o desejo humano. Existe um aspecto da mente humana que Carl Jung explorou de maneira profunda e que ajuda a explicar por que a distância pode despertar um interesse inesperado: a projeção. Grande parte das pessoas acredita que enxerga o outro como ele realmente é. No entanto,
Jung mostrava que, muitas vezes, vemos apenas aquilo que nossa própria psique projeta. Enquanto alguém está constantemente ao nosso lado, convivendo conosco todos os dias, essa projeção permanece misturada com a rotina, com os pequenos conflitos e com os hábitos que tornam tudo previsível. Porém, quando essa pessoa se afasta, a realidade concreta perde espaço e a imaginação assume o controle. O inconsciente começa a preencher o vazio com lembranças, possibilidades e interpretações. O que antes parecia comum passa a ganhar um brilho diferente, não porque a pessoa tenha mudado de repente, mas porque a mente passou a reconstruí-la internamente. É nesse momento que muitos começam a sentir falta não apenas da presença física, mas daquilo que ela simbolizava. A ausência cria um espaço onde o inconsciente trabalha sem interrupções, reorganizando emoções que antes permaneciam dispersas e escondidas sob o peso da rotina. É por isso que tantas pessoas afirmam só compreender o verdadeiro valor de alguém depois que essa pessoa deixa de fazer parte do seu cotidiano. Não se trata apenas de arrependimento. Trata-se de um processo psicológico no qual a consciência finalmente percebe aquilo que ignorava. Jung acreditava que a psique busca constantemente o equilíbrio. Quando uma presença importante desaparece, cria-se um desequilíbrio interno que exige compensação. O inconsciente começa então a recuperar memórias esquecidas, momentos aparentemente simples, gestos cotidianos e palavras que antes passavam despercebidas. De repente, uma música desperta uma lembrança, um lugar provoca um aperto no peito, um perfume parece trazer de volta uma história inteira. Nada disso acontece por acaso. A mente utiliza símbolos para reorganizar aquilo que perdeu. É por essa razão que a ausência pode adquirir uma força tão intensa. Ela transforma pequenos detalhes em experiências carregadas de significado, fazendo com que o outro perceba emoções que nunca haviam sido reconhecidas, enquanto tudo parecia garantido. Mas existe uma diferença fundamental entre despertar saudade e despertar desejo genuíno. Muitas pessoas confundem esses sentimentos porque ambos podem parecer semelhantes no início. A saudade nasce da falta daquilo que fazia parte da rotina. O desejo verdadeiro, porém, nasce da admiração por aquilo que continua existindo mesmo longe dos nossos olhos. Jung mostrava que somos profundamente atraídos por indivíduos que expressam uma personalidade integrada, alguém que não vive fragmentado entre o medo de perder e a necessidade constante de agradar. Quando você utiliza a distância apenas para provocar uma reação emocional, continua preso ao comportamento do outro. Mas quando o afastamento representa um processo autêntico de crescimento, algo diferente acontece. Sua energia muda. Suas escolhas mudam e sua postura muda. Você deixa de ser definido pela relação e passa a ser definido pela própria identidade. Essa transformação costuma ser percebida antes mesmo que qualquer palavra seja dita. O inconsciente reconhece coerência. E poucas coisas despertam tanto interesse quanto alguém que transmite serenidade porque encontrou seu próprio centro. É exatamente nesse ponto que muitas histórias tomam um rumo inesperado. Enquanto uma pessoa inicia um processo de autoconhecimento, a outra permanece presa às antigas expectativas. No começo, acredita que tudo continuará igual, que a mensagem chegará, que a insistência voltará, que a disponibilidade permanecerá intacta. Mas o tempo passa e o silêncio continua. Aos poucos, aquilo que parecia apenas uma fase começa a ser interpretado como uma mudança verdadeira. É então que surgem as perguntas que antes jamais existiam. Será que ela realmente seguiu em frente? Será que ele encontrou um novo sentido para a própria vida? Essas perguntas não surgem apenas da curiosidade, mas do desconforto provocado pela quebra das certezas. Jung compreendia que a consciência desperta quando aquilo que parecia sólido deixa de existir.
O inesperado obriga a mente a abandonar velhos padrões e buscar novas respostas. E é justamente nesse processo que muitos começam a enxergar, pela primeira vez, o valor que sempre esteve diante deles, mas que nunca haviam aprendido a reconhecer. Entretanto, há um detalhe que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Nem todo afastamento fará alguém voltar, e compreender isso é essencial para não transformar a esperança em prisão. O verdadeiro ensinamento inspirado em Jung nunca foi controlar o comportamento do outro, mas libertar-se da necessidade de fazê-lo. Quando você entende isso, a distância deixa de ser uma estratégia e se torna uma consequência natural do seu amadurecimento. Você já não mede seu valor pela quantidade de mensagens recebidas, pela atenção de alguém ou pela expectativa de reconciliação. Você começa a perceber que existe uma força muito maior em caminhar na direção da própria individuação do que em permanecer preso a uma espera interminável. Curiosamente, é justamente essa liberdade interior que torna sua presença ou sua ausência muito mais significativa. E existe ainda um mecanismo mais profundo da psique que explica por que algumas pessoas passam a sentir uma atração quase irresistível quando percebem que você deixou de depender delas. É esse mecanismo que exploraremos na próxima parte. Existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas conseguem aceitar sem resistência. Aquilo que mais desperta fascínio não é a perfeição, mas a integridade. Carl Jung compreendia que o ser humano é atraído por quem transmite uma sensação de unidade interior, mesmo que essa pessoa tenha imperfeições visíveis. Enquanto alguém vive tentando agradar, moldando sua personalidade para atender às expectativas alheias, transmite uma mensagem inconsciente de insegurança. É como se dissesse, sem usar palavras, que seu valor depende da aceitação do outro. Mas quando essa necessidade desaparece, nasce uma presença completamente diferente. Você deixa de caminhar em busca de aprovação e começa a caminhar guiado pelos próprios princípios. Essa mudança é quase imperceptível aos olhos, mas profundamente evidente para o inconsciente das pessoas ao seu redor. Jung afirmava que aquilo que é autêntico possui uma força simbólica capaz de tocar regiões da psique que a lógica jamais alcança. É por isso que algumas presenças permanecem inesquecíveis, mesmo depois de muito tempo. Elas representam algo que vai além da aparência ou das palavras. Representam alguém que encontrou um eixo interno, alguém que não precisa implorar para ser visto, porque aprendeu, antes de tudo, a enxergar a si mesmo. Quando você se distancia de maneira saudável, não está apenas criando espaço físico, está interrompendo um padrão psicológico que talvez existisse há muito tempo. Muitas relações entram em um ciclo invisível, no qual uma pessoa corre atrás, enquanto a outra apenas reage. Esse movimento acaba se tornando automático. Quem busca acredita que precisa insistir para manter o vínculo. Quem recebe essa insistência passa a tratá-la como algo esperado. Aos poucos, ambos deixam de agir por escolha e passam a agir por hábito. Jung observava que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida como se fosse destino. Enquanto esse padrão não é quebrado, nenhuma mudança verdadeira acontece. O afastamento consciente rompe essa repetição. Pela primeira vez, o outro encontra um cenário diferente daquele ao qual estava acostumado. E quando o roteiro muda de forma inesperada, a mente é obrigada a despertar. Ela começa a questionar aquilo que antes simplesmente aceitava como garantido. Essa ruptura não garante reconciliação, mas inevitavelmente provoca reflexão. O inconsciente detesta respostas prontas, quando a realidade já não confirma suas antigas certezas. É justamente nesse momento que a sombra, um dos conceitos mais conhecidos de Jung, começa a exercer um papel importante. A sombra representa tudo aquilo que preferimos não reconhecer em nós mesmos.
Orgulho, medo, insegurança, necessidade de controle, carência e até sentimentos de perda podem permanecer escondidos durante muito tempo. Enquanto a relação segue o mesmo padrão, essas emoções continuam adormecidas. Mas quando você deixa de ocupar o lugar que sempre ocupou, a outra pessoa pode ser confrontada por aspectos dela mesma que antes permaneciam invisíveis. De repente, o silêncio revela o medo da solidão. A ausência expõe a dificuldade de valorizar quem estava por perto. A distância faz surgir perguntas que antes eram abafadas pela ilusão de controle. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento começa justamente quando somos obrigados a olhar para aquilo que evitávamos enxergar. Por isso, em alguns casos, sua ausência não desperta apenas saudade. Ela obriga o outro a enfrentar partes da própria personalidade que estavam escondidas atrás da comodidade da relação. Enquanto isso acontece do outro lado, uma transformação igualmente importante deve acontecer dentro de você. Existe uma armadilha emocional muito comum: acreditar que toda evolução precisa ser percebida por alguém para ter valor. No entanto, Jung defendia que o processo de individuação não acontece para impressionar ninguém. Ele acontece para libertar a própria consciência. Quando você começa a investir na sua paz, no seu crescimento, nos seus projetos e na reconstrução da sua identidade, algo extraordinário ocorre. Sua vida deixa de girar em torno da expectativa de uma mensagem ou de uma reconciliação. Você passa a experimentar uma liberdade que antes parecia impossível, e essa liberdade modifica sua forma de falar, de caminhar, de decidir e até de enfrentar o silêncio. Quem antes observava apenas uma pessoa emocionalmente dependente, começa a perceber alguém que encontrou um propósito maior do que a necessidade de ser escolhido. Poucas mudanças despertam tanto impacto quanto essa, porque ela não pode ser fingida. Ela nasce de dentro para fora e transforma completamente a maneira como você ocupa o mundo. Talvez seja exatamente aqui que esteja a maior inversão de toda essa história. Muitas pessoas iniciam o processo de afastamento esperando que o outro mude. Porém, ao longo do caminho, descobrem que quem realmente precisava mudar eram elas mesmas. Aos poucos, deixam de medir seu valor pelo comportamento alheio e começam a construir uma autoestima baseada na própria consciência. E quando isso acontece, algo curioso pode surgir. Aqueles que antes pareciam indiferentes começam a notar sua ausência de maneira muito mais intensa. Não porque você tenha desaparecido completamente, mas porque deixou de oferecer aquilo que antes era entregue sem limites: sua energia, sua atenção e sua disponibilidade incondicional. No entanto, existe um mecanismo psicológico ainda mais profundo que explica por que algumas pessoas passam a desejar intensamente aquilo que não conseguem mais controlar. Esse mecanismo está relacionado à necessidade humana de dar significado ao que parece escapar de suas mãos. E é exatamente sobre isso que falaremos na próxima parte. Existe um momento em que a ausência deixa de ser apenas uma distância física e se transforma em um símbolo. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a compreender como os símbolos influenciam a psique humana. Para ele, aquilo que possui verdadeiro significado nunca permanece apenas na superfície dos acontecimentos. Quando alguém que sempre esteve presente decide seguir seu próprio caminho, essa mudança pode representar muito mais do que um afastamento. Ela se torna um espelho que obriga o outro a encarar perguntas que vinha adiando havia muito tempo. Por que essa pessoa não está mais aqui? O que mudou? Será que eu realmente conhecia quem ela era? Essas perguntas não surgem apenas da curiosidade. Elas nascem porque a mente humana precisa atribuir sentido às perdas importantes.
Enquanto tudo permanecia igual, não havia necessidade de refletir, mas quando a realidade muda, o inconsciente começa a construir narrativas para preencher o vazio. É justamente nesse processo que muitas pessoas descobrem que aquilo que julgavam comum, na verdade, era profundamente valioso. A ausência transforma a lembrança em símbolo, e símbolos possuem uma força emocional que nenhuma explicação racional consegue substituir. Jung acreditava que todo ser humano carrega dentro de si imagens inconscientes capazes de orientar seus sentimentos e suas escolhas. Muitas vezes, a pessoa não sente falta apenas de alguém específico, mas daquilo que essa presença despertava em seu mundo interior. Talvez fosse a sensação de acolhimento, de compreensão, de leveza ou até de desafio. Quando você se afasta e inicia um verdadeiro processo de crescimento, essas imagens continuam vivas na memória de quem ficou. O curioso é que elas tendem a ganhar ainda mais intensidade com o passar do tempo. O cotidiano já não oferece a mesma segurança emocional, e o inconsciente começa a comparar novas experiências com aquilo que foi perdido. Não significa que toda lembrança se transformará em amor, ou que toda distância terminará em reencontro. Significa apenas que aquilo que teve significado dificilmente desaparece sem deixar marcas profundas. A psique não elimina facilmente experiências que contribuíram para moldar sua história. Ela as guarda, transforma e muitas vezes faz com que retornem nos momentos mais inesperados. Entretanto, há uma armadilha que pode impedir completamente esse processo. Algumas pessoas se afastam fisicamente, mas permanecem emocionalmente presas ao passado. Continuam acompanhando cada passo do outro, imaginando conversas, criando cenários e alimentando expectativas que nunca se concretizam. Embora pareça distância, isso ainda é uma forma de permanência. Jung ensinava que aquilo que domina nossa atenção domina também nossa energia psíquica. Enquanto sua consciência continua girando em torno da vida de alguém, você ainda não recuperou plenamente sua liberdade. O verdadeiro afastamento começa quando sua energia deixa de ser consumida pela tentativa de controlar aquilo que está fora do seu alcance. É nesse momento que você redescobre interesses esquecidos, fortalece sua identidade e percebe que existe uma vida muito maior esperando para ser vivida. Curiosamente, essa mudança costuma ser percebida pelas pessoas ao redor sem que você precise anunciá-la. Existe uma serenidade diferente em quem finalmente parou de lutar contra aquilo que não pode controlar. É justamente essa serenidade que produz um dos efeitos mais poderosos sobre a percepção humana. A maioria das pessoas espera encontrar alguém desesperado para ser escolhido, alguém disposto a abrir mão de si mesmo para manter uma relação. Quando, em vez disso, encontram uma pessoa equilibrada, centrada e comprometida com o próprio crescimento, ocorre uma quebra de expectativa. Jung compreendia que a consciência desperta sempre que um padrão previsível é interrompido. Aquilo que foge do comportamento habitual desperta atenção, curiosidade e reflexão. Por isso, muitas vezes, não é o afastamento em si que desperta desejo, mas a transformação silenciosa que acompanha esse afastamento. Você deixa de transmitir escassez emocional e passa a transmitir abundância interior. Não existe necessidade de convencer ninguém do seu valor, porque suas atitudes passam a falar por você. E poucas linguagens são tão poderosas quanto a coerência entre aquilo que alguém diz e a forma como escolhe viver. Talvez a maior descoberta de toda essa jornada seja compreender que o objetivo nunca foi fazer alguém sentir sua falta. O verdadeiro propósito sempre foi recuperar a própria consciência. Quando isso acontece, a pergunta deixa de ser: será que agora eles me desejam?
e passa a ser: eu ainda preciso viver esperando pelo desejo deles para reconhecer meu próprio valor? Essa mudança parece simples, mas altera completamente a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Jung via esse movimento como uma aproximação da individuação, o processo pelo qual a pessoa deixa de ser conduzida pelos medos inconscientes e passa a agir de acordo com sua essência. E é justamente quando você alcança esse estado de maior integridade que algo surpreendente costuma acontecer. As relações deixam de ser movidas pela necessidade e começam a ser construídas pela escolha. Mas ainda existe um último elemento dessa transformação que precisa ser compreendido, porque ele revela por que algumas pessoas só percebem quem você realmente era quando você finalmente aprende a não depender mais delas. Existe uma ironia profunda nas relações humanas que Carl Jung provavelmente convidaria você a contemplar com atenção. Muitas pessoas passam anos tentando conquistar o olhar de alguém, imaginando que a felicidade depende de finalmente serem escolhidas. Mas quando começam a trilhar o caminho do autoconhecimento, descobrem algo inesperado. A maior conquista nunca foi conquistar o outro, e sim recuperar a si mesmas. Esse é o momento em que a dinâmica muda completamente. O centro da vida deixa de estar fora e retorna para dentro. O desejo de convencer alguém é substituído pelo desejo de viver de maneira coerente com a própria essência. E essa transformação produz um efeito que raramente pode ser explicado apenas pela lógica. As pessoas percebem quando alguém deixa de agir por carência e passa a agir por convicção. Não é uma mudança de aparência, de palavras ou de comportamento superficial. É uma mudança de presença. Existe uma força silenciosa em quem encontrou paz dentro de si. Jung acreditava que essa integração interior altera profundamente a maneira como nos relacionamos com o mundo, porque deixamos de buscar incessantemente aquilo que já começamos a construir dentro de nós. Quando isso acontece, algo curioso desperta na consciência daqueles que permaneceram presos aos antigos padrões. Eles começam a comparar a imagem que tinham de você com a pessoa que você se tornou. Antes, talvez acreditassem que você sempre estaria disponível, que bastaria um gesto para que tudo voltasse a ser como era. Agora, encontram alguém que aprendeu a caminhar sem depender dessa expectativa. Essa diferença cria um impacto psicológico poderoso. Jung afirmava que o inconsciente é profundamente afetado quando uma imagem antiga deixa de corresponder à realidade presente. A pessoa tenta compreender o que aconteceu, procura sinais, revisita lembranças e muitas vezes percebe que confundiu disponibilidade com permanência. É nesse instante que alguns começam a desejar aquilo que antes não valorizavam. Não porque você tenha desaparecido do mundo, mas porque deixou de ocupar o papel que sustentava a zona de conforto emocional deles. O espaço vazio obriga a consciência a reconhecer um valor que antes permanecia escondido pela repetição dos hábitos. Mas existe uma decisão que somente você pode tomar. Continuará vivendo para despertar o desejo de quem talvez nunca tenha aprendido a enxergar seu verdadeiro valor, ou utilizará essa experiência como um ponto de partida para uma transformação muito maior. Jung insistia que toda crise possui um potencial criativo. O sofrimento não precisa ser o destino final de ninguém. Ele pode se tornar o início de uma consciência mais ampla, mais madura e mais livre. Quando você compreende isso, deixa de interpretar cada perda como um fracasso pessoal. Passa a enxergá-la como um convite para abandonar versões antigas de si mesmo que já não servem ao seu crescimento. É justamente nesse momento que a distância deixa de ser um instrumento voltado para o outro e passa a ser um caminho de reencontro consigo mesmo. A pergunta deixa de ser quem ficou ou quem voltou. A verdadeira pergunta passa a ser quem você escolheu se tornar depois de tudo o que viveu.
Talvez algumas pessoas realmente sintam sua falta. Talvez algumas descubram tarde demais aquilo que perderam. Talvez outras jamais retornem. A vida oferece possibilidades diferentes para cada história, e não existe uma regra capaz de prever o comportamento de todos. No entanto, existe algo que permanece verdadeiro independentemente do desfecho de qualquer relacionamento. Quem aprende a construir sua identidade sobre a própria consciência nunca mais dependerá exclusivamente da validação de outra pessoa para sentir que possui valor. Esse é um dos ensinamentos mais profundos inspirados na obra de Jung. A individuação não elimina a dor, mas impede que a dor defina quem você é. Ela transforma a ausência em aprendizado, o silêncio em reflexão e a perda em oportunidade de crescimento. Quando essa compreensão floresce, você já não teme tanto o abandono, porque descobre que jamais estará verdadeiramente sozinho enquanto permanecer conectado à sua própria essência. E talvez seja exatamente por isso que a maior mudança nunca aconteça na mente daqueles que se afastaram, mas na sua. Porque enquanto alguns ainda tentam entender por que passaram a desejar aquilo que perderam, você já está ocupado construindo uma vida que não depende mais dessa resposta. É nesse instante que a liberdade deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em uma experiência concreta. Você percebe que o verdadeiro poder não está em fazer alguém voltar, sentir saudade ou reconhecer seu valor. O verdadeiro poder está em tornar-se alguém que não abandona a si mesmo por medo de perder outra pessoa. Quando essa consciência desperta, tudo muda. As relações mudam, as escolhas mudam. O olhar sobre o passado muda. E, acima de tudo, muda a maneira como você ocupa o seu lugar no mundo. É justamente a partir dessa transformação silenciosa que compreenderemos, na conclusão, por que a maior vitória nunca foi despertar o desejo de alguém, mas despertar para a pessoa que você sempre teve potencial para ser. No fim, talvez você perceba que este vídeo nunca foi apenas sobre fazer alguém sentir sua falta. Sempre foi sobre algo muito mais profundo. Lembrar quem você era, antes de acreditar que precisava correr atrás para merecer amor. Carl Jung compreendia que toda grande transformação nasce quando deixamos de procurar respostas apenas no comportamento dos outros e começamos a investigar os movimentos da nossa própria alma. O desejo de ser escolhido pode até parecer o objetivo, mas a verdadeira liberdade surge quando você finalmente escolhe a si mesmo. É nesse instante que a ausência deixa de representar perda e passa a representar espaço. Espaço para crescer, para reencontrar sua essência e para construir uma vida que não dependa da aprovação de ninguém. E curiosamente, quando você alcança esse estado, já não precisa convencer o mundo do seu valor. Sua própria presença passa a comunicar aquilo que antes você tentava explicar com palavras. Talvez algumas pessoas retornem. Talvez outras permaneçam apenas como lembranças importantes da sua caminhada. Mas a pergunta mais importante não é quem voltou ou quem ficou. A pergunta que realmente transforma uma vida é outra. Quem você se tornou depois de atravessar tudo isso? Porque cada decepção, cada silêncio e cada despedida também carregam uma oportunidade escondida de amadurecimento. Jung via as crises como portas para uma consciência mais ampla, desde que tivéssemos coragem de atravessá-las. Quando você compreende isso, deixa de enxergar o sofrimento apenas como um castigo e começa a percebê-lo como um mestre silencioso. Nem sempre ele traz respostas imediatas, mas quase sempre revela uma força que você desconhecia possuir. Existe uma imagem simbólica que resume toda essa jornada. Imagine uma árvore profundamente enraizada. Ela não implora para que os pássaros permaneçam em seus galhos. Alguns chegam, outros partem com a mudança das estações. Ainda assim, a árvore continua crescendo em direção ao céu,
fortalecendo suas raízes e florescendo no tempo certo. A verdadeira força nunca esteve na capacidade de prender aquilo que é livre, mas na coragem de permanecer inteiro, mesmo quando o vento muda de direção. Da mesma forma, quanto mais você fortalece suas raízes interiores, menos precisa viver com medo da partida de alguém. E é justamente essa serenidade que torna sua presença inesquecível, porque ela nasce de uma paz que nenhuma circunstância externa consegue destruir. Por isso, antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de deixar uma reflexão para acompanhar você muito além desta tela. E se a pessoa que mais precisava despertar durante toda essa história nunca tivesse sido quem se afastou, mas você? E se o maior reencontro da sua vida não fosse com alguém do passado, mas com aquela versão de si mesmo que ficou esquecida enquanto você buscava ser suficiente para os outros? Talvez a resposta para tantas perguntas nunca esteja em fazer alguém voltar. Talvez ela esteja em nunca mais abandonar a própria essência por medo da solidão. Porque quem encontra a si mesmo descobre algo que ninguém pode tirar: a liberdade de amar sem deixar de existir. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, permita que ela continue alcançando outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente esse mesmo momento. Deixe o seu like para apoiar este trabalho. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir estas palavras e escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a mim mesmo". Quero saber de que cidade, estado ou país você está assistindo, porque esta comunidade cresce todos os dias, unindo pessoas que decidiram transformar a dor em consciência e a consciência em liberdade. E se você ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda existem muitos ensinamentos inspirados na psicologia de Carl Jung esperando por você. Até o próximo vídeo. E lembre-se, algumas pessoas passam a enxergar o seu valor quando você se afasta delas, mas a maior vitória acontece quando, finalmente, você aprende a nunca mais se afastar de si mesmo.